Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Machine Learning com linguagem R. E hoje, no terceiro encontro, a gente vai trabalhar um pouco da sintaxe R com relação à seleção e transformação de dados. O primeiro conceito que a gente vai ver na linguagem R sobre transformação de dados, em especial com relação à seleção de dados, para a gente obter os dados para posteriormente trabalhar com data frame e algoritmos de machine learning, é o apply. Eu estou aqui no RStudio Online, eu já criei um novo arquivo chamado EP3, que a gente vai utilizar ele para o nosso encontro de hoje, no qual a gente vai salvar a nossa sintaxe que a gente vai escrever. Legal, eu vou só entrar aqui na documentação do apply e executar para a gente dar uma olhadinha. Você consegue dar uma olhada na sintaxe dessa função, que é o apply, que a gente vai utilizar agora. A gente vai criar, o apply trabalha muito com essa questão de metrics, tá? A gente vai criar, então, a variável x, que pega a sequência dos valores de 1 a 9, e a gente vai colocar, a gente vai preencher uma matriz de 3 colunas com esses valores. Tá aqui, a gente tem, então, são 3 colunas com os valores de 1 a 9, então, portanto, serão preenchidas 3 linhas. A gente só informa o number call ali da matriz. E agora a gente vai aplicar o apply em cima dessa matriz. Eu coloquei ali em comentário que o primeiro parâmetro, no caso aqui a matriz, é a matrix. Então, é a matriz que a gente vai colocar para realizar a operação. O segundo parâmetro aqui pode ser o número 1 ou o número 2. O número 1, ele realiza a operação linha por linha, tá? No caso horizontalmente. E se você quiser fazer verticalmente, você troca, seta para o 2, que aí ele vai fazer a operação por colunas. E o terceiro é a operação que será feita, no caso são, ele vai somar os valores da matriz. Então, só executa aqui o result. A gente já tinha aqui do lado no ambiente, a gente tem, portanto, 12, 15 e 18. Então, se a gente somar 4 mais 7 dá 11, mais 1, 12. Tá? 7 mais 8, 15. 9 mais 9, tá? 3 mais 6, 9. Mais 9, 18. Então, a gente faz dessa forma. Se a gente quiser trocar, ao invés de fazer por linha, a gente vai fazer essa soma por colunas. A gente faz dessa forma, a gente só seta, troca o 1 pelo 2 aqui, o 1 é por linhas, o 2 é verticalmente por colunas. Aí a gente vai fazer a soma das colunas. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. 4 mais 5, 9, mais 6, 15, e 7 mais 8 mais 9, 24, respectivamente. A gente faz dessa forma, a gente tem aqui no painel direito, no environment, o ambiente, as nossas variáveis definidas na linguagem R. Agora a gente vai criar aqui duas listinhas de vetores e a gente vai convertê-los em... A gente tem 2 vetores e a gente vai convertê-los em lists. Tá? E depois a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. A gente criou, então, a variável números. Aqui. Então, a gente tinha 2 vetores e a gente converteu para lista. A gente vai fazer o tratamento desses dados através do lapply. Lapply é aplicada em listas. Então, é L de list. É o apply em listas ou vetores. Por exemplo, lapply, a lista que a gente converteu, tá? Seguido de min. Min é média, é a média dos valores. Então, a gente vai ter ali de números, deixa eu só selecionar tudo e executar. A gente vai ter a média dos valores, tanto da lista 1 como da lista 2, do números.i e do números.p. Então, o que a gente tem aqui, a média do primeiro é 7 e a média do segundo está ali na casa dos 6. Ele faz o cálculo através do min, a gente não precisa fazer isso automaticamente. Aliás, manualmente, ele faz isso automaticamente. A gente tem o sapply, que ele exibe aí os resultados organizadamente. Então, a gente pode utilizar, ao invés do lapply, a gente só troca o L por S e executa. E ele vai colocar ordenadamente esses valores.
E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com gráficos, tá? Para a gente não criar dados com relação a vetores ou matriz, a gente vai utilizar um dataset pronto, tá? Um data frame pronto, no caso, que é o MT-Cars. O MT-Cars é Advanced Motor Trend Car Roll Tests. Então, é um conjunto de dados, a gente viu aqui ó, que tem muitos modelos, que dispõe de alguns dados. A gente consegue ver, inclusive, vamos pegar aqui uma filtragem de colunas, que é um dataset bem grande, tá? E se eu dar 2 cliques em cima aqui, a gente vai ter uma representação visual. Deixa eu só limpar aqui as coisas. Aí. A gente vai ter uma representação visual desse data frame. É similar a uma coluna de uma planilha de Excel. A gente tem nas linhas todos os carros e nas colunas as suas características. Então a gente tem vários e vários carros. A gente fez isso aqui, é o mesmo que a gente executar no terminal ou de alguma forma aqui, ó, por exemplo, carros, e a gente executa. Tá? A gente pode colocar também aqui, né, carros executa, ou se o data frame for muito grande, a gente pode mostrar só o cabeçalho. Deixa eu vir aqui e executar só o cabeçalho para a gente só ter uma ideia de como é que ele está padronizado, como é que ele está organizado. Feito isso, a gente vai utilizar aqui esse conjunto de dados em um gráfico de histograma. Antes da gente fazer isso, a gente vai vir aqui no plot e vai aumentar um pouquinho a área da figura. Caso contrário, vai dar um erro aí que ele não vai mostrar a figura. E pronto, o histograma está gerado. O Ctrl Shift 6 aqui no RStudio Online, ele vai mostrar o nosso gráfico aí em full screen. Então a gente tem do histograma, é um gráfico do histórico, em que o eixo Y, que é sempre o eixo vertical, o eixo X é sempre o eixo de baixo horizontal. O eixo Y, nesse caso, mostra a frequência dos carros, a quantidade, no caso, e o eixo X mostra ali. Então, a gente tem essa média. A gente consegue trabalhar com esse histograma dos dados. Ctrl Shift 6 de novo, a gente volta para o nosso ambiente. E a gente consegue também mostrar o gráfico de plot, que é o de dispersão, que trabalha com a contagem dos dados. Ctrl Shift 6 a gente vai ver aqui. Então, claro que a gente não tem o tratamento das variáveis, mas o que a gente consegue ver através do gráfico de plot de dispersão? É a quantidade de valores na nossa base de dados com relação a um determinado intervalo, com uma determinada padronização de características. Por exemplo, no eixo X, que é sempre o horizontal, a gente tem ali maior frequência de valores, maior quantidade, no caso de bolinhas, que são os carros, né? Nesse caso, cada linha do nosso data frame, nesse caso, a gente tem uma maior frequência, menor dispersão dos dados entre os intervalos de 14 até 20. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a maior dispersão, provavelmente a gente vai estar ali no intervalo de 8 até o 13 e enfim, do 27, 28 para cima, que a gente tem menos frequência de dados, nesse caso, menos bolinhas. A gente consegue fazer isso. A gente também consegue traçar linhas e fazer todo um tratamento especial que a gente vai ver ao longo dos nossos encontros. A gente vai instalar, eu já instalei o pacote do ggplot, tá? Trazendo o library ggplot, nesse caso na versão 2, ele mostra aqui o link para a gente ter uma ideia de referência de documentação. O ggplot ele trabalha com gráficos de barras. Deixa eu só botar isso aqui para baixo. ggplot é gráfico de barras, onde que a gente informa, respectivamente, a nossa base de dados, no caso o dataset, o data frame, seguido da coluna que a gente quer mostrar. Então, aqui vou executar o ggplot, Ctrl Shift 6. Aí a gente tem também em gráfico de barras, que daí não é simplesmente aquele gráfico do histograma. A gente tem aqui em barras, inclusive ele está padronizado. A gente tem dos valores no eixo Y padronizados aí no intervalo de -1, aliás, de -2 a 2. Então a gente não tem muita dispersão no eixo X, ele já tem um tratamento aí que a gente vai ver
ao longo dos nossos encontros. Claro, são duas barras aqui meio sem nexo por enquanto, porque a gente está só vendo como fazer a geração desses gráficos. Para a gente fazer uma transformação dos dados, primeiro a gente consegue fazer isso através dos joins, que é a união dos dados. A função join, ela permite unir dois conjuntos de dados num só. A gente vai instalar o Deep Learn. Tá? Eu já instalei esse pacote. Tem aqui library, o DPLYR, né, o Deep Learn. Ok? E a gente vai ter a função do data frame, tá? Que a gente vai criar dois data frames. O DF1, vamos criar. Então, aqui a gente criou o DF1, vou dar duplo clique em cima, a gente consegue ter uma representação visual. A gente tem produtos e preços. Tá? Então, a gente tem 4. A gente consegue mostrar através do RID. Ou, se não for muito grande, simplesmente colocando ali DF1, ele vai mostrar. Geralmente, a gente usa o RID porque os data frames, as bases de dados, geralmente possuem milhares de dados. Então, é mais fácil mostrar com o RID, com o cabeçalho dele, para simplificar as coisas. E a gente vai criar um segundo data frame, o DF2, que tem produtos com nomes, tá? Que a gente viu. E o DF1, ele tem produtos com preços. E a gente vai relacionar o produto 1 do nome A com o seu preço, que estão em duas listas distintas, paralelas. É isso que a gente vai fazer através dos joins. A gente tem basicamente 3 tipos. O left join, que é da esquerda, ele une dados e mantém os valores da tabela à esquerda, caso não encontre correspondente à direita. Tá? Caso isso aconteça, ele atribuirá o de não encontrado, esse valorzinho aqui entre as tags. A gente vai criar através do DF3. O DF3 ele vai unir, através do left join, o data frame 1 e o data frame 2 e vai nomear de produto. Vou clicar aqui e tá feito. Ó. A gente tem produto 1 com o seu respectivo preço e nome. Preço é do DF1, nome do DF2. Eu posso usar aqui através do comando read. No caso aqui, ele não encontrou um valor nome atribuído ao produto, nesse caso com o ID5, então ele colocou ali o valor de não encontrado. Eu posso também usar o DF3, porque aqui é só simplesmente chamar o data frame novo, porque ele não é grande. Então, a gente tem essa vantagem. Além do do left join, a gente tem o right join, que é da direita. Ele é similar ao left join, porém, ele mantém os valores sempre da tabela à direita, e se não encontrar, ele vai atribuir o valor de não encontrado aos valores da esquerda. A gente vai criar através do DF4, Data Frame 4, que vai trabalhar com o right join. No caso, então, aqui a gente colocou o não encontrado à esquerda e manteve os da direita. No outro caso, ele manteve os da esquerda e o não encontrado à direita. Tá? Ele não teve aí uma atribuição. A gente consegue usar através do read e chamando o valor aí, chamando o data frame inteiro gerado. A gente também consegue fazer o inner join, que vai unir elementos em comum. Ele compara os campos, no caso, ele cria uma coluna da comparação dos campos. A gente vai criar um novo data frame chamado DF5. Vou só tirar isso aqui. Botar para cá. E a gente vai usar o inner join entre o DF1 e o 2. Vou selecionar aqui o DF5. Então, a gente tem o DF3, que é do left join, vai manter os valores à esquerda. DF4 right join, que vai manter os valores à direita. E o inner join, que vai comparar os dois e vai mantê-lo. Ele não vai tirar atribuições, ele só vai manter os valores que são igualmente comparáveis, que a gente encontra. Então, ele vai manter esses 3, no caso, que estão igualmente comparados aqui nesse nosso novo data frame, aí o DF5. Além da união dos dados, a gente também pode fazer a seleção desses dados através da função select. A gente vai instalar o Deep Learn, nesse caso, é necessário, e a gente vai usar um conjunto de dados chamado Iris, que ele é um conjunto de dados que ele tem ali características das
pétalas, sépalas, flores e classificação de flores, por isso iris. Vamos dar uma olhadinha, eu não vou chamar todo o conjunto iris, porque ele é grande, a gente vai chamar simplesmente o read para a gente dar uma olhada em como é esse conjunto. Vou fechar aqui só os demais defs que a gente tinha gerado. Tá? Assim. Então, a gente tem entre colunas o tamanho, no caso, das sépalas, a altura, a largura, no caso. A gente tem das pétalas e da espécie da flor. E nas linhas, cada conjunto de dados de flores. Tá? Esse conjunto ele vem pré-pronto. A gente também pode usar o glimpse, que vai nos mostrar em linhas a tipagem dos dados. Então, ele vai mostrar nesse formato aqui a tipagem dos dados classificados. Então, a gente tem o sepal.length, sepal.width, petal.length, petal.width e os species, que são os conjuntos de dados que a gente tem. A gente tem 5 colunas, 150 linhas. A gente poderia colocar simplesmente iris aqui, ele ia mostrar 150 linhas para nós. A gente pode também dar uma olhadinha aqui no... Vamos ver aqui, o iris. E ele nos mostrou ali, no caso... Ele tinha mostrado ali para nós no RStudio Online todo o data frame ali no modo gráfico, tá? Mas geralmente a gente usa o read para simplificar e melhor performar. A gente pode usar, por exemplo, ali... Vamos trazer o versicolor para a gente setar e filtrar os dados por, nesse caso, espécies de flores da base de dados, Data Frame Iris, simplesmente que são de espécie versicolor. Então, a gente faz aqui uma filtragem, ó, através da função filter. Então, Data Frame, onde que a coluna espécies, tá? Tem que ser exatamente o nome dela, é a string versicolor. Aqui. Então, a gente tem todas essas aqui. A gente também consegue fazer o read disso aqui, caso forem muitos dados. Mostrando o versicolor, claro, a gente vai conseguir dar uma olhada aqui. Ok? A gente também pode clicar duas vezes aqui e a gente vai ter aí a visualização em modo gráfico dessa nossa filtragem aí dos dados. E a gente consegue utilizar o DIN também, do versicolor, aqui, para trazer aí as quantidades, tá? Então, a gente tem 5 colunas e a gente tem 50 itens, a gente tem 50 dados, é a somatória dos dados dessa nossa variável gerada de filtragem. A gente pode utilizar duas funções para seleção de dados, o slice e o select. O slice, ele seleciona linhas específicas de uma determinada lista, matriz e data frame, principalmente. Nesse caso aqui, do slice iris 5 a 10, a gente vai selecionar um range, no caso um intervalo, das linhas 5 até a linha 10, ou índice da linha específica. Então, da linha 5 até a linha 10, tá? Ele, no caso, seria da 1 a 9, tá? Ele vai selecionar nesse formato aqui. Então, a gente tem os valores da linha 6 da linha 5 a 10, no caso. E a gente pode utilizar o select, que ele é similar ao slice, mas ele vai trabalhar com colunas. Então, a gente vai selecionar aí todos os dados. A gente não selecionou linhas através do slice, a gente simplesmente colocou o data frame ali e selecionou das colunas 2 a coluna 4. Então, é 2, 3 e 4. Ele nos trouxe aqui os resultados em todas as linhas. A gente pode fazer essa filtragem também usando o slice e fazendo toda a junção aí do slice e do select. Aqui a gente pode ocultar alguma coluna, tá? Mostrar todas menos aquela que a gente coloca o hífen na frente, no caso sepal.if. A gente pode simplesmente mostrar tudo. Ele vai mostrar aqui que a gente tem 0 colunas e 150 linhas. No caso, ele vai mostrar ali as características, como a gente não trouxe nenhuma coluna para ser visualizada. E a gente pode criar uma nova coluna com base nas existentes. A gente pode, por exemplo, fazer uma combinação.
através da função mutate, a gente traz aí um data frame, nesse caso o iris, nova ponto coluna, que é o nome que a gente bota, pode ser um nome personalizado, e aqui qual vai ser a junção. A gente vai juntar sepal.length mais o sepal.width. E aí a gente consegue ter uma ideia do iris 2, dando 2 cliques aqui em cima, a gente vai ter o nova coluna, que é a soma desses dois valores. Eu posso simplesmente colocar iris 2, ele vai trazer aqui, o próprio RStudio Online, ele traz isso aqui para nós, tá? Ele tem, é uma variável global, ok? A gente mostra dessa forma, ou se for vários dados, que a gente só queira dar uma olhadinha para ver como ficou a padronização, a gente traz o id para a gente ver aqui que a nova coluna foi gerada conforme a gente definiu. E a gente consegue dar uma olhadinha nesse formato aqui. Então, a gente vai trazer uma visualização personalizada de lista. Deixa eu só limpar aqui e executar de novo, que daí vai ficar melhor para a gente visualizar. A gente vai trazer os 150 valores, porque a gente não fez nenhuma seleção de slides. E ele vai trazer personalizada a visualização de colunas, o C de columns. Então, sepal.length, sepal.width e o nova coluna. O C de column, a gente não está selecionando ali linhas, tá? Se a gente fosse selecionar as linhas aqui para ver quais linhas a gente ia querer selecionar. Além disso, a gente consegue fazer um ordenamento, o arrange, tá? Que usa com o select. A gente faz a concatenação de dados na linguagem R através desse operador. É o porcento, sinal de maior porcento. Ele concatena, no caso, comandos, tá? Então, aqui a gente vai usar o arrange. Vamos colocar isso aqui para a gente dar uma olhadinha. O arrange ele vai ordenar linhas usando valores de colunas. Tem toda a documentação aqui. A gente consegue ter uma ideia legal do que é o arrange. E a gente vai unir dois comandos. A gente vai unir, no caso a gente pode colocar assim, enfim. A gente vai unir dois comandos. A gente vai pegar a seleção das colunas do nosso data frame, no caso a base de dados iris. No caso a gente vai pegar aqui só a coluna sepal length e vai fazer esse tratamento no caso de ordenamento. Então, é isso aqui que a gente está fazendo. A gente ordenou por sepal.length com relação ao que? Aos valores. Tá? Então, vai do maior, aliás, do menor ao maior. É ordenadamente. A gente também pode agrupar. Tá? O arrange ele vai ordenar. Então, ele vai pegar do menor ao maior, ou a gente pode fazer inverso do maior ao menor. E a gente pode também fazer o group by, que é agrupar, que é diferente. Ele vai agrupar os dados por determinada coluna. Então, dados de mesmo valor, ele vai fazer esse agrupamento. Vou colocar aqui só a documentação do group by, você tem aí toda a documentação completa. Então, ele vai agrupar uma ou mais variáveis. É diferente do select. A gente vai fazer o teste aqui. Vamos colocar numa linha só. Então, a gente vai, primeiro, pegar o nosso data frame, a nossa base de dados. A gente vai agrupar por espécies. E depois, summarizar, a gente vai pegar, vai fazer a média do cephals.length. É o que a gente vai fazer aqui. Então, ele agrupou. Então, ele agrupou as espécies. Ele não trouxe todas as espécies septosa, todas as espécies versicolor, todas as espécies virginica. No caso, ele trouxe uma de cada, porque ele agrupou os valores e, no caso, as colunas, tá? Agrupou as variáveis, que são as colunas, e seus determinados valores. E aqui a gente, ao mesmo tempo, numa outra coluna, ou no caso, uma outra variável, concatenado a esse comando, a gente fez aí a média desses valores sumarizados. Agora a gente vai criar um data frame personalizado, onde que a gente vai mostrar produtos e suas características com relação a anos. Então aqui a gente tem os produtos e nos anos 2015, 2016 e 2017, respectivamente. E a gente vai trabalhar com esse data frame. Primeiro a gente vai utilizar a função getter. A função getter, ela muda o formato da tabela. Que a gente faz o seguinte, a gente informa base de dados, seguido respectivamente de qual coluna a gente vai querer receber dados nas colunas
seguido de qual coluna a gente vai querer receber os dados nas linhas, seguido do range, do intervalo aí que a gente vai querer ver dos índices das colunas a serem transformados. Vamos utilizar aí através do getter. Então, aqui a gente conseguiu, ó, a gente juntou ano e quantidade. Então, a gente tem o A 2000.2015, quantidade de 10, 12, 20. Nessa forma, a gente consegue dar uma olhada aqui, no modo mais gráfico. Legal, vamos ver o próximo conceito, que a gente faz o seguinte, a gente vai utilizar o separate, que é um componente de transformação de dados que faz a separação de texto. A gente viu que tem A.2015, A.2016, e não é bom a gente trabalhar com dados de diferentes tipos em uma mesma coluna, em uma mesma célula, que vai ser replicada para todos os nossos dados nesse caso. Então, é interessante que a gente separe o string do valor numérico. No caso, separar o A.2015 em A numa coluna e 2015 na outra. Para isso, a gente vai usar o separate, criando um DataFrame 3, que é onde que a gente vai separar. Agora não temos mais A.2015, a gente tem a coluna A e a coluna ano.2015, a gente colocou aqui no meu ela de ano. Tá? Legal. Essa coluna a gente não vai precisar dela para fazer nenhum tratamento, nenhum modelo preditivo. Então, a gente consegue remover ela simplesmente colocando ali a coluna, o índice dela é o índice 2. Então, a gente vai fazer a execução e mostrar aí o DataFrame 3, agora atualizado. A gente tem produto, ano, a gente tirou aquele A ponto alguma coisa, deixou só o ano, que é o valor numérico que nos importa nesse caso, seguido da quantidade. E aí a gente consegue acrescentar a coluna mês. Clicando aqui e executando, agora a gente vai ter o DFDate 3, onde que a gente tem, além do ano e a quantidade, a gente também tem os meses 1, 2 e 3. Claro, ele vai fazer essa replicagem, como a gente só colocou os 3 valores, ele vai replicar consecutivamente, 1, 2 e 3, 01, 02, 03, 01, 02, 03, respectivamente, até terminar os dados do nosso data frame. E por fim, a gente vai criar uma coluna de data específica e personalizada através da função unit. A função unit ela tem como funcionalidade unir colunas. Nesse caso, a gente vai unir a coluna ano e mês numa coluna personalizada chamada data. E a gente vai separar os valores por um caractere especial de barra. Então, a gente vai criar um data frame chamado dfdate4, que aqui a gente tem no DataFrame 3 o ano e o mês. Então, a gente vai colocar isso tudo numa coluna só, chamada data. Executamos. A gente pode clicar aqui e executar aqui o dfdate4. E agora a gente tem as datas, mês, concatenado barra, ano. Então, a gente tem tudo numa data específica. A gente consegue chamar o read, ou nesse caso, como o dfdate4 é um data frame pequeno, a gente consegue simplesmente chamar a variável para mostrar os nossos dados. A gente, inclusive, consegue fazer isso também diretamente no terminal. Executando, ele vai mostrar, inclusive, com o read e os comandos que a gente executa ali no shell, no nosso script de R. Mais informações e todos esses comandos e exemplos você encontra no meu site ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link desse meu canal estará na descrição. E no próximo encontro a gente vai começar uma introdução de Machine Learning, porque foi o necessário da sintaxe do R para a gente iniciar os projetos de aprendizagem de máquina. A gente já teve ao longo desses nossos encontros. Um abraço e até o nosso próximo encontro.